Então é com muita alegria no coração que nós começamos a ler aí Romanos 3, mais um capítulo da Bíblia, na certeza de que Deus, Ele vai derramar a sua graça, Ele vai derramar a sua revelação, Ele vai nos aproximar mais dEle enquanto estamos lendo a Bíblia. Então nada de sair desse vídeo, nada de... Deixa um pouco de fazer o que você está fazendo e preste atenção nesse vídeo, porque você vai estar prestando atenção, ouvindo a palavra de Deus. Vale a pena você prestar atenção no que Deus tem para você. Deixa um pouco as outras coisas de lado e ouça a palavra do Senhor em nome de Jesus. Romanos 3. Então, para que serve ser judeu? Será que existe quaisquer benefícios especiais para eles, vindos de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim. Ser judeu tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, Deus confiou as suas leis para que assim pudessem conhecer a sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas só porque quebraram suas promessas a Deus, isso significa que Deus quebrará as promessas àqueles que o amam? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não é. Lembre-se que do livro dos Salmos diz a esse respeito, afirma que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando quem as escuta. Então veja bem, os judeus, eles foram um povo separado por Deus por promessas. As promessas que Deus fez aos judeus, jamais elas serão anuladas, né? Claro que alguns se desviaram, mas então, porque Paulo falava no capítulo anterior, no 2, que o mais importante não era ser judeu de nascimento, mas sim judeu no coração, servir a Deus de coração. Mas será que tem uma vantagem de ser um judeu? Claro que tem, porque é como se os judeus fossem os primogênitos de Deus, né? Fossem aqueles que chegaram primeiro a Deus. Lógico que tem valor em ser judeu. E a circuncisão, o que era a circuncisão? Era um corte que Deus pediu para que fizesse, foi uma aliança que ele fez com Abraão, né? E deveriam ser cortado uma pele no prepúcio, né? O prepúcio é o órgão genital masculino. E aquilo ali era fazer todo judeu com 8 anos, ele é circuncidado, né? É cortado aquela pele que fica no prepúcio do homem, no órgão genital do homem. Então aquilo ali era uma aliança que Deus tinha com eles. É claro que tinha valor, né, naquela época, e tem um valor para os judeus, mas o mais importante, é claro, é nós estarmos com o nosso coração ligado para com Deus, e era isso que Paulo estava querendo explicar. Ó, no 5 agora, alguns dizem, mas o fato de quebrarmos nossa fé em Deus é bom, nossos pecados servem para um bom propósito, pois que o povo verá quanto Deus é bom quando vir quanto nós somos maus. Será justo então que ele nos castigue quando nossos pecados o estão ajudando? Essa é a maneira pela qual algumas pessoas falam. Deus nos livre, disse Paulo, no capítulo 6. Olha o pensamento, o que alguns estão dizendo, que o fato de nós quebrarmos a nossa fé em Deus, isso era bom, né? Porque ia mostrar o quanto Deus era bom, apesar de nós falharmos, Deus ia ser misericordioso. Então esse pensamento estava dando como se fosse uma brecha para que eles continuassem a pecar, para mostrar a grandeza de Deus, como Deus era misericordioso mesmo nós pecando, né? Então Paulo eliminou isso falando assim, Deus nos livre. Então que tipo de Deus seria ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que ele poderia condenar alguém? Ele não poderia julgar e condenar como pecador se minha desonestidade lhe trouxesse glória, mostrando sua honestidade em contraste com as minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto. Quanto piores formos, tanto mais Deus nos apreciará, né? Que é um absurdo. Continuando. Entretanto, a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa. E alguns ainda alegam que isto é o que eu prego. Bem,
Então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou estrangeiros. Tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom. Ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a vida, nenhuma só pessoa. O que falam é abominável e é tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e veneno das serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e o transtorno atrás de si. Nunca chegam a saber o que é sentir seguro e desfrutar as bênçãos de Deus. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que ele pensa. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto que eles serão responsáveis pelas guardas da lei divina, em vez de fazerem todas essas coisas mais. Repetindo aqui o 19. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto eles serem responsáveis pela guarda das leis divinas, em vez de fazerem todas essas coisas más. Nenhum deles tem desculpa. De fato, o mundo inteiro sente-se culpado e fica mudo diante do Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, na verdade, não existe ninguém que é santinho, ninguém que é demasiadamente justo, né? Porque na verdade todos desta terra, algum dia já desviou. Apenas Jesus que pisou nessa terra foi demasiadamente justo, santo e perfeito, né? Todos nós se desviamos da verdade de Deus e todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós praticamos o que é mal. E todos nós, na verdade, a maioria de nós não desejamos a Deus e nem buscar a sua bondade. Na verdade, em outras palavras, todos nós somos maus. A única diferença é que do menos mal para o mais mal é que Deus coloca a mão e impede que a maldade que está muitas vezes no nosso coração venha a ser aflorada. O poder de Jesus neutraliza o poder do pecado. Mas o pecado ele continua na nossa vida. Mas quando entra Jesus em nós, ele neutraliza, ele paralisa o pecado, né? E Paulo continuou: vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos, pois que suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não é o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim, realmente, pois as Escrituras falam dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceita e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste modo, vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Então veja bem, Deus nos declara justos, Deus nos declara aceitáveis a Ele. Se nós nos voltarmos para Cristo e cremos que Cristo é a única solução para as nossas vidas, e cremos que Cristo é quem tira os pecados de nós, todo pecado, toda iniquidade que está sobre você, que está sobre mim, ele foi tirado por Jesus Cristo sobre nós. Não precisamos mais andar pela essa terra como pessoas cheias de culpas, como carregando um grande peso nas costas, porque esse peso Jesus já carregou na cruz. Podemos ser livres através de Jesus do peso do pecado e do poder do pecado. Basta termos essa confiança em Deus. Basta termos essa confiança em Jesus. Sim, olha o que Paulo diz no 23. Sim, todos os pecados, todos pecaram. Todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos. Se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo, Jesus,
para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim por fim toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora também nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe liberto os criminosos e digam que eles são inocentes? Não. Não, porque ele age desta maneira baseado na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou os pecados. Então, em outras palavras, a pessoa pode ser um criminoso, a pessoa pode ser um assassino. Se ele colocar a confiança em Jesus, se ele passar a confiar em Jesus, Jesus tira os pecados, aleluias. Jesus tira a iniquidade e transforma essa pessoa numa nova vida. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Existe uma solução para a sua vida, existe um poder na confiança em Jesus. Quando você confia em Jesus, você tem direito de ser livre e liberto de todo mal. E olha o que Paulo diz no 28. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. Somos salvos pela fé em Cristo. Você é salvo por crer em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. E será que Deus salva dessa maneira somente os judeus? Não. Também os que não são judeus podem ir a Ele desse mesmo modo. Deus nos trata a todos com igualdade, todos mesmo, quer sejam judeus ou não, são absolvidos se tiverem fé. Amém. Bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário. De fato, só quando confiamos em Jesus é que, na verdade, podemos obedecê-lo. Então, enquanto você não tomar a decisão de se entregar completamente aos braços do Senhor, de confiar no Senhor, é só assim que você vai começar a conseguir seguir a Deus. Às vezes você está perguntando, por que eu não consigo fazer aquilo que é certo? É porque ainda você não se converteu completamente a Deus. Quando você entrega o seu coração a Ele, quando você coloca a sua vida na dependência dEle, Ele te fortifica e Ele te dá condições de seguir e de servi-lo. Que Deus abençoe sua vida, que você faça hoje essa entrega, entrega o seu coração, entrega a sua vida, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, e Ele te livrará do poder do pecado, te dará a salvação eterna, e fará de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança. Que Deus te abençoe.